Hoje iremos discutir a noção de permutação e algumas variações dessa noção, como as permutações com repetição e permutações circulares. Vamos começar definindo o que é uma permutação simples, tá? Então, uma permutação simples é uma forma de ordenar um conjunto de n objetos, tá? Dado n objetos, uma permutação simples desses n objetos é uma maneira de ordená-los. Então, o primeiro resultado importante trata do número total de maneiras de ordenar n objetos distintos. Então, esse resultado diz que o número total de maneiras de ordenar n objetos distintos é n fatorial. E a gente pode provar isso, né, de maneira simples usando o princípio multiplicativo. Se eu tenho n objetos, digamos, sei lá, objeto 1, objeto 2, etc., objeto n, né, e eu vou ordená-los, então, para a primeira posição, primeira escolha dos objetos, eu tenho n possibilidades. Posso colocar qualquer um deles. Tá? Então, tenho n escolhas. Já para a segunda posição, segundo objeto, como eu já escolhi um objeto, me sobraram n-1 escolhas. Tá? Para a terceira posição, n-2, porque eu já escolhi 2, agora eu vou escolher o terceiro. E assim sucessivamente, tá? Até o final, onde eu vou ter só uma única escolha, tá? Que é quando eu estou escolhendo o enésimo objeto. Então, pelo princípio multiplicativo, o número de escolhas que eu posso fazer essas escolhas sucessivas, né? Eu tenho o número total de ordenações, onde eu começo escolhendo n objetos, depois eu escolho n-1, etc., até o último objeto, né, é o produto desses números, que corresponde a exatamente n fatorial. Tá? Então, vamos para um exemplo. Quantas formas existem para ordenar o conjunto ABC? Bom, eu posso fazer isso, digamos assim, na força bruta, listando todas as opções, né? ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, CAB e CBA, né? Total de 6. Ou eu posso usar o resultado anterior, que diz que o número de ordenações de 3 elementos é 3 fatorial, tá? A quantidade de elementos desse conjunto é exatamente 3 fatorial, tá? Que é 6. Muito bem. Vamos para mais um problema. Antes de fazê-lo, deixa eu definir o que é um anagrama. Tá? Um anagrama de uma palavra é uma nova palavra obtida reordenando as letras da palavra que você escolheu, tá? Quando, por exemplo, você pega a palavra jaca, um anagrama de jaca é cajá. E um anagrama de filho é ilhofe, tá? Então vamos usar permutações para calcular o número de anagramas da palavra boneca, tá? De modo que as vogais não aparecem todas juntas. Vamos começar calculando o número total de anagramas da palavra boneca, independentemente das vogais aparecerem ou não juntas, tá? Então, número de anagramas de boneca. Anagramas da palavra boneca. Uma coisa importante aqui é que todas as letras são diferentes, tá? Então, eu vou escolher a primeira letra, eu tenho 6 opções. Então, são 6 letras no total. Escolho a segunda letra, tenho 5 opções. A terceira letra, 4 opções. A quarta letra, 3 opções. A quinta letra, 2. E a última, só me resta uma opção, 6 fatorial, anagramas, tá? Agora eu quero que os anagramas, eles não tenham vogais todas juntas, tá? Então eu posso contar o número de anagramas
com todas as vogais juntas. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é juntar as vogais. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, o O junto com o A, junto com o E. Me restam, para cada escolha das vogais, tá? Para cada escolha dessas, da ordem... Quando eu junto as três vogais, eu tenho que escolher também uma ordem para elas. Eu poderia colocar O, A e E, ou poderia colocar E, A e O, por exemplo. Tá? Quantas possibilidades eu tenho para ordenar essas três vogais? Eu tenho exatamente 3 fatorial possibilidades. Tá? E uma vez escolhida uma dessas possibilidades, uma vez que eu ordenei as 3 vogais, por exemplo, considerar a ordem O, A, E, eu vou considerar todas as possibilidades. Agora eu vou pensar que O, A, E é uma letra só para facilitar, digamos assim. E agora eu tenho que ordenar, né, esse bloco O, A, E mais as 3 letras que sobraram, B, N, C. Tá? Então eu tenho 4 objetos para ordenar. De quantas formas eu posso ordenar esses 4 objetos? Posso ordenar de 4 fatorial maneiras, tá? Então a primeira escolha é ordenar as letras. Então eu posso ordenar as letras de 3 fatorial maneira. Uma vez que as letras estão ordenadas, eu posso ordenar esse bloco de vogais com as outras 3 consoantes de 4 fatorial maneiras. Então o total é 3 fatorial vezes 4 fatorial opções, tá? E aí eu preciso, a partir dos anagramas de boneca, tá? Resposta, tá? Vai ser 6 fatorial, que é o número total de anagramas de boneca, menos 3 fatorial vezes 4 fatorial, tá? Que são os anagramas onde aparecem todas as vogais juntas. Digamos agora que eu queira ordenar 3 objetos. 2 maçãs iguais e uma banana, por exemplo. Bem, se eu faço a ordenação desses 3 objetos na força bruta, né, eu vou obter eu vou obter 3 ordenações diferentes. A banana pode estar no final, no meio ou no começo. Note que se eu aplicasse a fórmula anterior que discutimos, eu iria obter 6 ordenações, 3 fatorial, né? E aqui eu estou obtendo somente 3 ordenações desses objetos. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que eu tenho objetos iguais e algumas permutações que seriam diferentes, elas na verdade são a mesma permutação, tá? Isso fica claro quando eu diferencio os objetos. Digamos que eu chame maçã 1 e maçã 2, tá? Então eu teria, por exemplo, essas 3 permutações e claramente eu posso produzir outras 3 permutações, colocando, por exemplo, a maçã 2. Maçã 2 primeiro, maçã 1 em seguida e banana. Maçã 2 primeiro, banana, maçã 1 e finalmente banana, maçã 2 e maçã 1, né? Note que essa permutação é igual a essa é igual a essa e essa é igual a essa quando eu tiro os índices, né? Quando eu jogo fora esses índices, tá? Então, na verdade, o número de permutações com repetição, é assim que a gente chama esse tipo de permutação, onde eu tenho objetos iguais para considerar, nesse caso, é 3 fatorial sobre 2 fatorial, porque eu tenho 2 objetos iguais. Tá? Então vamos ampliar um pouquinho esse exemplo, colocando, por exemplo, 2 maçãs, 3 bananas e, não sei, 2 uvas. Tá? Quantas permutações possíveis com repetição eu posso construir? Tá? Ou seja, as maçãs são todas iguais, as bananas são todas iguais e as uvas são todas iguais. Observe que, primeiro, eu poderia usar a mesma estratégia de diferenciar as maçãs, diferenciar as bananas, colocando índices, e diferenciar as uvas, né, marcando elas.
E aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 permutações diferentes, tá? Só que para cada permutação dessas, tá? Eu estou repetindo ela 2 fatorial vezes, porque eu posso trocar a posição dessas maçãs, tá? Vezes 3 fatorial vezes, porque eu posso trocar a posição das bananas, vezes 2 fatorial vezes, porque eu posso trocar a posição das uvas, tá? Então, cada permutação com repetição sem índices nenhum, ela coincide, ela tem 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, permutações com índices que quando esqueço os índices, dão ela, tá? Então, nesse caso, tá? O número de permutações com repetição, ou seja, onde eu esqueço esse negócio de índices, é 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Isso corresponde exatamente a 2 maçãs iguais, que eu posso permutar e não mudo minha permutação com repetição final. 3 bananas iguais, que eu posso trocar a ordem e não mudo a permutação com repetição final. E 2 uvas, que eu posso também trocar a ordem e não mudo a permutação com repetição final, tá? Em geral, dado N objetos, com K1 do tipo 1, K2 do tipo 2, KJ do tipo J, né? O número de permutações com repetição é N fatorial, dividido por K1 fatorial vezes K2 fatorial vezes KJ fatorial. Porque eu posso pegar os objetos do tipo 1 e alterar a ordem dele e ainda assim obter a mesma permutação. A mesma coisa para os outros tipos, tipo 2, tipo 3 até o tipo J, tá ok? Esse tipo de permutação é chamado, como eu já falei, permutação com repetição, tá? Por exemplo, vamos calcular o número de anagramas da palavra manga. Então, novamente, se eu uso a estratégia de diferenciar os ais, que estão aparecendo de modo repetido, eu teria 5 fatorial permutações. Só que de fato eu não vou diferenciar os ais, não quero diferenciar esses ais. Então eu vou ter, como eu tenho 2 ais, eu tenho que dividir 5 fatorial por 2 fatorial e esse é o número de permutações com repetições da palavra manga, ou seja, o número de anagramas da palavra manga, tá? Um outro exemplo um pouquinho mais complicado é a palavra paralelepípedo, né? Então, paralelepípedo, ela tem 2 P's, tem 2 A's, um R, 2 L's, na verdade são 3 P's, né? 3 P's, paralelepípedo, 3 P's, 2 A's, 2 L, ok? Quantos E's? 1, 2, 3 E's, 1 I, 1 I, 1 D e 1 O. Imagino que seja tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. 3 mais 2 mais 1, 6, mais 2, 8, mais 3, 11, 12, 13, 14. Ok. Então esse é o número total de letras, né, da palavra paralelepípedo, já com as quantidades de letras repetidas, tá? Então, quantas permutações com repetições, ou seja, anagramas, da palavra paralelepípedo eu tenho? Eu tenho 14 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é o número de P's que aparece, 2 fatorial, que é o número de A's que aparece, 2 fatorial, que é o número de L's que aparece, 3 fatorial, que é o número de E's que aparece, e aí eu posso dividir por 1 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é o número de R, I, D e O, mas eu não preciso fazer isso, naturalmente, tá? Então esse é o número de permutações com repetições da palavra paralelepípedo.
Mais um exemplo. Digamos que eu tenho uma caixa com 6 bolas brancas e 3 bolas pretas. De quantos modos a gente pode retirar as 9 bolas dessa caixa? Note que isso é exatamente um problema de permutação com repetição. Então eu tenho 6 bolas brancas, eu poderia, por exemplo, retirá-las nessa ordem: branca, 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 e depois tirar as bolas pretas: preta, preta, preta. Tá? Essa é uma possibilidade, né? E a pergunta do problema é quantas possibilidades nós temos. Ora, são 9 bolas, então eu tenho 9 fatorial permutações simples, se as bolas fossem diferentes, mas eu preciso dividir por 6 fatorial, porque eu tenho repetições de bolas brancas, e preciso dividir por 3 fatorial, porque eu tenho repetições de bolas pretas. Ok? Outro problema de permutação com repetição. Um sapo pula em um caminho retilíneo de tijolos, sempre um tijolo para a direita ou um tijolo para a esquerda. Tá? Então o sapo está aqui em algum lugar, ele pula ou um tijolo para a direita ou um tijolo para a esquerda. Vamos assumir que o caminho é muito grande e o sapo está em algum lugar dele, então ele pode sair pulando da esquerda para a direita sem maiores problemas, tá? Então, se o sapo der 12 pulos, quantos caminhos diferentes ele pode percorrer, terminando onde ele começou, tá? Ora, se ele vai dar 12 pulos e ele precisa terminar onde ele começou, então o número de direitas que ele vai, o número de passos para a direita vai ter que ser igual ao número de passos para a esquerda, senão ele não acaba onde ele começou, tá? Então eu vou ter 6 passos para a direita e 6 passos para a esquerda, tá? E cada caminho do sapo corresponde a uma lista de direita, direita, esquerda, esquerda, direita, 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 esquerda, direita. Tenho aqui já 6 Ds. Preciso de mais 3 Es. Então tenho que acabar todos com E para voltar para o lugar original, tá? Então esse aqui poderia ser um caminho do sapo, tá? Então qual o número total de caminhos que o sapo pode realizar? É o número de permutações com repetição de 12 letras, onde 6 são Ds e 6 são Es, tá? E isso corresponde a 12 fatorial sobre 6 fatorial dividido por 6 fatorial, porque são 6 Ds e 6 Es. Vamos concluir a aula de hoje falando de permutações circulares. O que é uma permutação circular? Permutação circular é uma ordenação de N objetos. Primeiro, onde eu coloco esses objetos num círculo, tá? E eu considero, então esses objetos vão ser colocados num círculo, e eu considero que duas disposições que são obtidas através de uma rotação, elas são na verdade a mesma disposição dos objetos, tá? Duas ordenações que são obtidas uma da outra através de uma rotação do círculo, elas são a mesma disposição, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar 3 objetos no círculo, eu poderia botar assim. Eu boto o A aqui, o B aqui, sei lá, e o C aqui, por exemplo, tá? Isso é uma permutação circular dos 3 objetos, mas essa permutação ela deve ser considerada igual a outras duas, que são as seguintes: B, A, C, porque eu efetuo uma rotação, né, no sentido horário. O A vira C e o C vira B, tudo bem? E ainda tem outra aqui que é a CBA. Então essas 3 permutações, na verdade, são a mesma permutação circular, tá? Então a permutação circular é um ordenamento dos objetos no círculo, digamos assim, é uma disposição dos objetos no círculo, com essa convenção de que duas disposições que são obtidas uma da outra através de rotação são iguais, tá? Então, na verdade, para 3 objetos você só tem 2 permutações circulares, que é essa, a ABC, e a ACB, tá? ABC, ou ABC aqui, bom, ACB e ABC, ok? Essas 2 opções. Posso até esquecer isso aqui, porque na verdade são iguais. Muito bem. Então só tem essas 2 opções.
Então, como é que você calcula o número de permutações circulares? Olha, nesse caso aqui eu teria 3 permutações lineares convencionais e para cada permutação linear, né, por exemplo, ABC, eu gero mais 2 outras, simplesmente rotacionando. Tenho BCA e tenho CAB. Elas são iguais, tá? Essa é igual a essa, que é igual a essa. Então, na verdade, eu tenho que pegar 3 fatorial e dividir por 3, tá? Isso aqui é 3 menos 1 fatorial. Tá? Em geral, o número de permutações circulares de N objetos é N menos 1 fatorial, tá? Exatamente por isso, porque eu tenho N fatorial permutações convencionais e eu divido por N porque para uma permutação linear, eu consigo para cada permutação linear eu consigo gerar N menos 1 outras, né, que são iguais a ela. Muito bem, vamos para um problema. De quantas formas eu posso colocar 5 rapazes e 3 moças em uma mesa circular, considerando as seguintes regras, tá? Primeira regra, de qualquer maneira. Vou começar a resolver essa primeira condição, né? Colocar 5 rapazes e 3 moças em uma mesa circular, sem nenhuma restrição, tudo bem? Ora, aqui eu estou supondo que os rapazes são diferentes, tá? Não são os mesmos, não é uma cópia, não são clones, não. São João, Pedro, Mário, etc. São pessoas diferentes. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho exatamente para permutações circulares. Eu tenho 8 pessoas e vou colocá-las na mesa circular sem nenhuma restrição. Então, o número de permutações circulares é 8 menos 1 fatorial, ou seja, 7 fatorial, maneiras, tá? Muito bem, vamos agora para o segundo problema. Eu vou colocar João. João não pode sentar do lado de Maria, tá? Então, como é que eu posso resolver esse problema? A primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, olha, são 8 pessoas. Eu deixo o João de lado, tá? Deixo o João esperando e faço a distribuição para as outras 7, tá? De quantas maneiras eu posso distribuir 7 pessoas no círculo? Eu posso distribuir de 6 fatorial maneiras, tá? Então, eu venho aqui e distribuo Maria, sei lá, Andrade, Bernardo, por aí vai, Carlos, Dário, e falta mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Heraldo, falta mais um, e Fábio. Pronto. Coloquei Maria e coloquei mais outros 6. Tudo bem, posso fazer isso de 6 fatorial maneira, porque são permutações circulares. E agora eu vou colocar o João. Em quantos lugares eu posso colocar o João? Ora, eu posso colocar o João em no máximo 5 lugares, que é desse lado do Fábio. Aqui eu tenho 7 opções para colocar o João, né? São 7 espaços. Esse espaço, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Só que este espaço ao lado de Maria está proibido e este outro espaço ao lado de Maria também está proibido. Então me restam 5 espaços. E aí o número total de formas que eu posso colocar João de modo que ele não senta ao lado de Maria é 5 vezes 7, 6 fatorial. Tá? Uma outra solução para esse problema, eu posso primeiro colocar todo mundo usando o item 1, sem nenhuma restrição, e depois subtrair as configurações onde Maria está sentada ao lado de João. De quantos modos Maria pode sentar ao lado de João, né? Bom, primeiro, eu vou pensar que João e Maria são uma pessoa só. Sei lá, grudo eles dois, amarro os dois. E agora, ao invés de 8 pessoas, eu tenho 7 pessoas, tá? Então, na verdade, né, eu posso colocar essas 7 pessoas de 6 fatorial maneiras. E depois eu preciso... Isso significa que eu estou colocando Maria ao lado de João, obrigatoriamente, mas eu posso colocar João Maria ou Maria João. Então eu tenho que
multiplicar por 2 isso daqui, tá? Cada configuração que eu coloco Maria do lado de João, também tem uma outra configuração que é trocando a posição de João com Maria, tá? Isso é exatamente 5 vezes 6 fatorial, tá? Minto aqui, eu errei aqui nesse escrito, porque são 7 pessoas, então são 6 fatorial permutações, tá? Muito bem. Vamos acabar fazendo o item 3 aqui, tá? Homens devem sentar ao lado de mulheres. Então, eu tenho 5 rapazes. Então, de quantas maneiras eu posso colocar os rapazes no círculo? Posso colocar de 4 fatorial maneiras, tá? São 5 rapazes. Um, dois, três, quatro, 5, ok. Colocados os rapazes, podem estar no ciclo de 4 fatorial maneiras. Eu posso colocar, agora eu tenho que colocar as mulheres, tá? De quantas maneiras eu posso colocar as mulheres? Ora, a primeira mulher pode ficar em qualquer um desses 5 lugares, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para a primeira mulher, tá? Uma vez que a primeira mulher ocupou essa posição, vou colocar em vermelho, tá? A próxima mulher tem que ocupar outra posição, não essa mais, porque elas não podem ficar lado a lado. Então, para a próxima mulher eu tenho 4 opções. Ops. 4 opções para a segunda mulher. Tipo, sei lá, ela ficou aqui, tá? E para a terceira mulher, eu tenho 3 opções, tá? A última mulher, digamos, ficou aqui, ok? Ok, num total de... Bom, esse é o número de opções. Isso completa a nossa aula de hoje.